Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 12, que está escrito assim: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós vemos aqui nesse capítulo, amados, nos versículos anteriores a esse, Jesus estava no templo ensinando e eles chegam com uma mulher que foi pega em adultério e querem fazer uma pegadinha, vamos falar assim, vamos dizer assim, com Jesus. Né? Eles apresentam aquela mulher e dizem: Olha, na lei Moisés nos ordena apedrejar essas mulheres, tais mulheres. E o Senhor, o Senhor fala? Eles estavam ali fazendo uma armadilha para Jesus, para ver o que Jesus ia falar, se Jesus ia contra a lei, o que Jesus ia argumentar nessa situação. E aí Jesus dá uma resposta que aqueles homens com certeza não esperavam. Jesus olha e diz: Olha, quem estiver aqui sem pecado pode ser o primeiro a atirar a pedra nela. E foi saindo todos, um por um. Do mais velho até o mais novo, foram todos saindo, se retirando, e ficou só a mulher e Jesus. E aí Jesus olhou para ela e perguntou: E aí, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: Não, ninguém, Senhor. E Jesus declara: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E depois desse episódio, Jesus declara essas palavras que nós acabamos de ler. Ele se volta novamente para o povo e começa a ensinar. Ele estava ali ensinando, teve esse episódio com essa mulher, e aí Jesus continua falando para o povo e ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem me seguir não vai precisar se preocupar se será que eu estou andando em pecado ou eu não estou andando em pecado? Será que o que está acontecendo na minha vida? Não, eu sou a luz e quem me segue vai andar sempre na luz. Ou seja, as trevas não vão dominar a sua vida. Pelo contrário, ele diz assim: terá a luz da vida. Ou seja, vai andar sempre no caminho reto de Deus. Quem segue a Jesus trilha esse caminho de luz, trilha essa jornada de luz. Amados, essa é a vida que o Senhor conquistou para nós. Por isso que ele declarou para aquela mulher: Olha, eu não te condeno. Por quê? Porque Jesus não veio para condenar, mas ele declarou para ela, olhando para ela, ele disse: Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, vá e siga o que eu liberei sobre a tua vida, essa salvação que eu liberei sobre a tua vida, prossiga ela, me seguindo, seguindo as minhas orientações, a minha palavra, abandonando a vida de pecado. Por quê? Porque a vida de pecado é uma vida de trevas, uma vida de escuridão. Mas o Senhor nos fornece a graça, a capacitação, a salvação, a redenção, para que a gente não fique mais escravo das trevas, para que a gente não fique mais escravo de uma vida pecaminosa. O Senhor traz essa luz. Então é isso que Jesus estava ensinando aqui. E com certeza ele utilizou aquela circunstância, o que aconteceu ali, e continuou ensinando e trazendo as verdades, tanto que os fariseus, os mestres da lei, começaram a questionar Jesus, dizendo: Não, você está dando testemunho de si próprio, o seu testemunho não é válido. E Jesus começa a argumentar ali com eles, e alguns daqueles homens vão crer em Jesus, e aí Jesus vai falar para aqueles que creram nele, mas ainda assim aqueles homens não entendem quem de fato é Jesus. Tanto que Jesus vai precisar falar para eles assim: Olha, vocês na verdade estão seguindo o pai de vocês. E eles vão dizer: O nosso pai é Abraão. E Jesus vai dizer: Não, não é Abraão. O pai de vocês é o diabo, pai da mentira, porque vocês andam no engano, numa mentira. Então, amados, essa verdade desse versículo 12 que nós lemos aqui é como se fosse uma verdade central aqui desse capítulo que Jesus quer liberar para nós.
Ele é a luz do mundo e quem o segue, nunca andará em trevas. Ou seja, quem de fato se rende a Jesus, recebe a vida que ele conquistou e o segue, traça uma jornada de discípulo de Jesus, porque discípulo é seguir os seus ensinamentos, é se render a ele, é imitá-lo. Ou seja, quem de fato segue a Cristo Jesus, a promessa para essa pessoa, para esse discípulo, é que ele nunca andará em trevas. Ou seja, o pecado não vai dominá-lo. Por quê? Pecado é manifestação das trevas. Essa pessoa pode errar? Pode falhar? Pode. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Como o apóstolo João escreveu, se alguém diz que não tem pecado, está enganando a si mesmo, está mentindo. Mas todo aquele que segue a Cristo Jesus tem uma promessa: é não viver mergulhado na escuridão, é não viver mergulhado numa vida de pecado, mas é receber a luz de Deus, é receber a luz que vem de Cristo Jesus, que ilumina todas as coisas, que traz entendimento a todas as coisas, que traz discernimento a todas as coisas. Mais do que isso, amados, quando nós seguimos a Cristo Jesus, Ele é a luz que vem iluminando o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Sua palavra. O Senhor é aquele que traz luz para o nosso coração, para que a gente possa receber pela fé plenamente todas as verdades da Sua palavra. O Senhor é aquele que ilumina os nossos passos, ou seja, vai nos instruindo, vai nos dando direção, vai nos dando discernimento para que a gente possa pisar onde Ele tem para nós pisarmos. Para nós não pisarmos em falso, para nós não pisarmos na escuridão, mas para nós trilharmos um caminho iluminado por Cristo Jesus. Amados, que eu e você nós possamos seguir a Cristo e entender essa verdade. É uma promessa extraordinária de Deus para nós, que quando nós seguimos a Cristo, nós não vamos andar em escuridão. Muitas vezes nós temos dúvidas, acabamos deixando as dúvidas tomarem conta do nosso coração, e a palavra diz lá em Tiago que aquele que duvida não pense que vai receber do Senhor alguma coisa, porque é uma pessoa inconstante, de mente dividida e não consegue receber as coisas de Deus. Por quê? Porque está ali sempre dividido, não sabe se crê ou se não crê, se confia ou se não confia. Mas quem de fato segue a Cristo, ou seja, confia completamente nele, recebe luz do Senhor, recebe luz, recebe direção, recebe instrução para não andar nas trevas, para não tropeçar. Por quê? Porque é o Senhor que nos ajuda nisso. É o Senhor que ilumina o nosso caminho. Mas não é simplesmente uma iluminação natural. Amados, é aquela iluminação, aquele discernimento que vem do Senhor. Aquele que vem no nosso espírito testificando. Como diz a palavra de Deus, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. É esse tipo de luz que o Senhor quer trazer para nós e Ele traz para nós. Basta nós o seguirmos. Nós vamos tendo paz na nossa caminhada, ou seja, vamos tendo o discernimento do Senhor para compreender: essa decisão aqui provém do Senhor, a paz dele está guardando o meu coração. Não, a minha paz foi afetada, então eu não posso ir por esse caminho aqui, porque esse não é o caminho que Deus tem para mim. Às vezes nós não vamos conseguir enxergar as coisas com os nossos olhos naturais, mas nós vamos conseguir ver pelos nossos olhos espirituais. Vamos conseguir discernir no Espírito e pelo Espírito. Amados, esse é o modelo de vida que o Senhor tem para nós, que o Senhor Jesus conquistou para nós. Ele disse que quem o seguir nunca andará em trevas. Quantas e quantas pessoas dizem que não estudam a Bíblia porque não conseguem entender a Bíblia? Sabe qual que é o nosso problema, amados? É o imediatismo. Nós queremos a compreensão imediata de todas as coisas. Mas o Senhor é um Deus paciente. E o que Ele espera de nós é o quê? Perseverança.
persistência, fé, confiança. E ele vai iluminando, inclusive iluminando o nosso entendimento para que a gente possa compreender o que? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Amados, que eu e você nós possamos receber essa promessa hoje. Essa é uma verdade do Senhor para nós. Nós que seguimos a Cristo não precisamos temer, nós não vamos andar em trevas. Olha que coisa linda, amados. Quem segue a Jesus, ele é a luz do mundo. Quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor quer iluminar o nosso entendimento, o Senhor quer iluminar o nosso caminho, o Senhor quer trazer à luz todas as coisas. Aquilo que está escondido, o Senhor quer trazer à luz. Aquilo que nós não conseguimos compreender das Escrituras, o Senhor quer iluminar para que a gente possa compreender. Aquilo que nós não conseguimos compreender a respeito da nossa vida diária, das nossas decisões diárias, decisões que precisamos tomar a respeito da nossa vida emocional, a respeito da nossa vida financeira, a respeito da nossa vida profissional, familiar. O Senhor quer iluminar todas as coisas. Na verdade, Ele é a própria luz. Se nós estivermos seguindo, nós seremos iluminados por Ele. A luz dele brilhará e nós vamos conseguir enxergar e discernir todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós não queremos o seguir. Nós queremos seguir a nossa própria ideia, o nosso próprio conceito, a nossa própria sabedoria, ou queremos seguir a sabedoria do mundo. Valorizamos mais os conceitos, as tradições, do que Jesus Cristo, do que a palavra de Deus, do que as verdades de Jesus. Quando nós vemos os versículos posteriores, nós vemos uma conversa longa de Jesus com os fariseus. Vemos uma conversa longa com muitos que creram no Senhor e mesmo assim, eles creram a princípio, mas depois, quando a mensagem foi ficando mais estreita, eles começaram a deixar de acreditar. Por quê? Porque a mensagem vinha e confrontava eles. Confrontava as suas tradições, confrontava as suas crenças, e aí eles não acreditavam mais em Jesus, já não queriam mais seguir a Jesus. Por quê? Mas porque Jesus, ele vem e ele confronta todas as estruturas naturais, todos os conceitos terrenos, todas as tradições religiosas, o Senhor confronta tudo isso. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não veio para estabelecer uma religião, Jesus Cristo não veio para estabelecer como é que eu posso dizer, simplesmente uma filosofia de vida. Não, Jesus não veio para fazer isso. Jesus, ele é a luz do mundo e fora dele nós não temos a capacidade de discernir nada de Deus. As coisas espirituais só podem ser discernidas por meio do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós discernirmos por meio do nosso raciocínio, da nossa inteligência natural. É impossível. Então Jesus, só a presença de Jesus já confronta a filosofia, confronta a ciência, confronta as tradições, confronta a religião. E aí foi isso que aconteceu aqui. Nesse capítulo 8 nós vemos, e é nesse capítulo que nós encontramos Jesus dizendo assim: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Mas muitos não querem permanecer nas palavras de Cristo. Por quê? Porque são palavras que confrontam todo um sistema, seja o sistema desse mundo, seja um sistema eclesiástico, como era o caso aqui dos fariseus, aquele sistema religioso que estava estabelecido naquela época. As palavras de Jesus confrontam tudo isso. Amados, mas só o Senhor é a luz do mundo. Só nele nós podemos ver como Deus vê. Só seguindo a Cristo é que nós vamos ter a visão ampla de todas as coisas, vamos ter o discernimento de todas as coisas, vamos conseguir compreender as coisas.
E não é imediatamente, não é num estalar de dedos, mas é numa vida de comunhão com Deus, de perseverança no Senhor, de confiança no Senhor, de rendição a Deus. A promessa é que se nós o seguirmos em rendição, em humildade, nós nunca vamos andar em trevas. Ou seja, o pecado não vai nos dominar, a dúvida não vai nos dominar, nós vamos ter luz de Deus para tomar as nossas decisões, para seguir o caminho da verdade, para seguir o caminho da justiça. E como que nós seguimos a Cristo? Seguindo as suas palavras. Se vocês permanecerem firmes, isso está lá no versículo 31 desse capítulo 8 de João. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Por isso que é tão importante, amados, nós conhecermos a palavra de Deus, nós nos rendermos à palavra de Deus, nós estudarmos a palavra. Ah, amados, é tão importante nós entendermos e discernirmos os tempos e as épocas ao estudarmos as Escrituras. Eu já mencionei em outros áudios, muitas pessoas deixam a desejar, negligenciam demais o estudo das cartas aqui do Novo Testamento. E são nas cartas que nós encontramos verdades essenciais para a nossa vida como igreja. Por quê? Porque o tempo em que nós vivemos, essa dispensação da graça de Deus, vamos dizer assim, a dispensação da igreja é algo que nunca existiu. O apóstolo Paulo, ele explica isso, declarando que a igreja era um mistério que estava oculto das gerações, mas que veio a ser revelado, ou seja, Jesus iluminou, trouxe luz para quem? Para os seus apóstolos, principalmente para o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo designado para pregar o evangelho aos gentios, aqueles que não são judeus, para explicar as boas novas, para trazer a verdade para todos aqueles que não eram judeus. E aí, quando nós estudamos as cartas, nós vamos compreendendo esse modelo de vida, essa nova realidade que está disponível para nós vivermos por meio da fé. Amados, por isso que é tão importante nós nos dedicarmos na palavra de Deus, nós estudarmos com entendimento, com discernimento, confiando que enquanto nós estamos seguindo a Jesus, Ele está iluminando todas as coisas. Ele ilumina o nosso caminho, Ele ilumina o nosso entendimento para que nós compreendamos as Escrituras. O Senhor faz isso porque Ele é a própria luz. Que eu e você tenhamos essa certeza, essa confiança quando você for ler as Escrituras, não fique com receio, com temor de não compreender. Se em algum momento você não compreender, não perca a esperança, persevere, leia, estude, creia que enquanto você segue a Cristo Jesus, orando, estudando a palavra, Ele mesmo ilumina todas as coisas e você não vai andar em trevas, você não vai andar em escuridão. O Senhor traz a luz. Ah, amados, que eu e você nós possamos crer nisso, confiar nisso. Quem nos dá o entendimento é o Senhor. Creia aquelas decisões difíceis que você precisa tomar. Creia que o Senhor está iluminando todas as coisas, trazendo à luz todas as coisas, te dando discernimento para tomar a decisão correta. Creia nisso. Amados, a nossa vida é pela fé. E fé é a certeza de coisas que nós não vemos. É a convicção das coisas que nós esperamos. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver essa vida de fé. A palavra diz que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Nós fomos justificados por Cristo Jesus e agora precisamos viver em fé, na confiança da suficiência de Jesus. Ele é a luz do mundo e Ele ilumina todas as coisas em nossa vida, tudo que nós precisamos. Talvez você esteja passando por dificuldades e você não sabe o que fazer. O Senhor quer trazer a luz para você. O Senhor quer dar o discernimento para você. Basta você o quê? Segui-lo. Aquele que segue a Cristo não andará em trevas. Então confie no Senhor, creia na palavra de Deus, mantenha um relacionamento de comunhão com o Senhor. Não confie na sua própria força, no seu próprio entendimento. Não confie simplesmente na sabedoria do mundo. Confie no Senhor.
Creia que o Espírito Santo de Deus vive em você e Ele mesmo quer testemunhar, quer testificar ao seu espírito as coisas que Deus tem para você. Muitas vezes nós ficamos perdidos, vamos dizer assim, na nossa vida, em decisões que precisamos tomar, por quê? Porque ainda não aprendemos a ouvir a testificação do Espírito. O Senhor quer testificar as coisas para nós. O Senhor quer nos instruir, nos direcionar em todas as coisas. Aquele que o segue não andará em trevas. Essa é uma promessa de Deus para nós, é uma verdade que Jesus Cristo conquistou para nós. Que eu e você creiamos nisso e vivamos assim em nome de Jesus. Que nós possamos colocar todas as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, as nossas petições em oração a Deus e crer que Ele mesmo vai guardar a nossa mente, o nosso coração em paz, vai nos dar a direção, vai nos dar o discernimento, vai trazer à luz todas as coisas para que nós compreendamos e que nós sejamos perseverantes nesse estilo de vida. Porque às vezes nós desistimos muito fácil, porque a resposta não vem no momento que a gente esperava, a resposta não vem de uma forma imediata, e aí nós desistimos e começamos a viver na força do nosso braço. Mas que nós não sejamos assim, meus irmãos, que nós continuemos firmes no Senhor, confiando na direção do Senhor, crendo que Ele é a luz do mundo e porque nós o seguimos, nós não vamos andar em trevas. Pelo contrário, nós vamos andar na luz da vida de Cristo Jesus, compreendendo, tendo discernimento, entendimento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu entendimento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos esse modelo de vida, de seguir a Ti. O Senhor é a luz do mundo e em Ti nós não precisamos andar em trevas, nós não precisamos ser sucumbidos pelos problemas, não precisamos ser dominados pelo pecado, nada disso. Em Ti nós podemos viver livre, em Ti nós vivemos debaixo da luz, em Ti nós podemos ter discernimento, entendimento sobre todas as coisas. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e creiamos nisso. Porque a nossa vida é pela fé, fé na suficiência do Senhor, na obra que o Senhor realizou, nesse estilo de vida que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas pela fé nós conseguimos ver que o Senhor é o nosso Deus que ilumina todas as coisas, que ilumina o nosso caminho, que ilumina o nosso entendimento para que a gente compreenda todas as coisas. O Senhor é a luz que nos dá o entendimento da sua palavra. O Senhor é a luz que nos dá o discernimento para a tomada de decisões. O Senhor é a luz que não nos permite andar nas trevas. O Senhor é a luz que nos arrancou das trevas. Que eu e os meus irmãos creiamos nisso e vivamos assim em nome de Jesus. Que de fato a paz de Cristo Jesus seja o árbitro, seja o juiz no nosso coração. Que nós possamos compreender essa forma que o Senhor testifica em nós, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando satisfação, sabendo que é o Senhor quem está liderando a nossa vida, guiando a nossa vida, pastoreando a nossa vida. Senhor, que eu e os meus irmãos creiamos nisso, nesse pastoreio que o Senhor tem sobre nós, nessa liderança que o Senhor tem sobre nós, que eu e os meus irmãos creiamos nisso e vivamos por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.